Deus, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Saiba que se você decidiu andar com Jesus, sabe que você tem a presença dele na sua vida. Em todo o tempo. É um caminhar junto com ele. E é poderoso quando nós sabemos isso. É maravilhoso quando a gente entende que nós estamos caminhando junto com Cristo. Por quê? Porque ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e com ele nós andamos por sobre as águas, por sobre as ondas, por sobre os ventos, ou seja, por sobre todas as situações. Ele nos fortalece para que nós venhamos a caminhar de forma vitoriosa. Amém? Quero trazer um devocional que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 37 em diante, diz assim, o próprio Senhor Jesus falando. Essa semana eu quero ver se eu consigo trazer alguns devocionais muito no sentido assim de a gente priorizar isso. Por quê? Porque nós queremos a presença, nós queremos caminhar com ele, né? Nós queremos que a manifestação dessa presença seja sobre nós. Então precisamos entender algumas coisas. Olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 10, versículo 37. Ele diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Parece assim uma palavra assim, poxa, mas complicada, né? Como é que eu faço? Ele está dizendo para mim não amar o pai, não amar a mãe? Não, ele não está dizendo isso. Essa palavra está dizendo o seguinte, que nós devemos priorizar a ele. Queridos, precisa entender uma coisa, Jesus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. O que ele está dizendo aqui não é nenhum desrespeito. Ao contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Inclusive isso, o mandamento fala até como promessa. Jesus honrou a sua mãe. Mesmo ali na cruz, ele ainda no último segundo, ele ainda fala para João, João, cuida da minha mãe. Ou seja, ele sempre honrou os seus pais. Ele não poderia fazer diferente, porque o mandamento diz para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Porém, essa palavra, assim como muitos que nós vamos estar ministrando nesses dias, você precisa entender o seguinte, que Jesus está em primeiro lugar. Se existir uma influência, ainda que seja dos nossos familiares, que vai tirar ele dessa posição em nosso coração, que vai desviar você dele, entenda o seguinte, ele precisa ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. O amor teu para com ele precisa ser maior com que todas as outras coisas. Então Jesus precisa estar em primeiro lugar no teu coração. Por isso que ele diz, quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque se vamos supor que existiu uma situação onde o próprio pai, nosso pai terreno, nossa mãe terreno, busca nos desviar de Jesus, tirar desse foco, tirar daquilo que o Senhor nos fala, tirar de um caminhar com ele, não. Isso não. Ele é o nosso alvo. Ele precisa estar em primeiro lugar, né? E ainda ele diz, e quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, cruz fala de morte, no sentido de nós pegarmos como projeto de vida, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e morrer para as outras coisas. Pegar aquele projeto e caminhar, assim como ele fez, né? Que ele foi até o fim. Ele nos deu o exemplo, pegou sua cruz e foi até o fim. Ou seja, nós precisamos entender o seguinte, em resumo, o que está falando nesses dois versículos é o seguinte, Jesus Cristo precisa ser o número 1. Jesus Cristo precisa ser a nossa prioridade. A palavra dele, a voz dele, o amor a ele, tudo precisa estar em primeiro lugar em nossos corações. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, a ele toda adoração. Ele precisa estar acima de tudo e de todos que te cercam. O maior problema muitas vezes é que a gente escuta tantas vozes. E muitas dessas vozes acabam nos influenciando. E isso é um erro, porque Jesus Cristo precisa ser a voz a qual nós devemos andar, a qual nós devemos caminhar, por qual nós devemos pisar. Ele, nada mais. Ele. Ele é o que nos dirige. É por ele que nós vivemos. Ele precisa ser o primeiro lugar. Creia nisso. Jesus precisa estar em primeiro lugar no teu coração.
Jesus precisa estar em primeiro lugar no teu coração, acima de tudo e de todos. Amém? Creia nisso. Fica com essa palavra no seu coração para esse dia, medita nisso. E você vai ver que tudo vai ser transformado em tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz.